Boa noite, você que me ouve, você que me vê, você que espera uma palavra de ânimo. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra que fortalece o nosso espírito nesses dias tão difíceis de viver. Mas o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus, a epístola de Hebreus, ele narra no capítulo 11 o que passou e o que viveu tantos homens que ele mesmo diz que o mundo não era digno. Homens que foram fiéis a Deus e que sofreram muito, mas muito. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Ou seja, eles não se negaram ao sacrifício, à entrega, porque eles queriam ser condecorados como alguém que se entregou pelo Evangelho, pela palavra de Cristo. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados. Eu estou lendo Hebreus capítulo 11, versículo 37. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, sem ter um lugar para se abrigar, sem ter um lugar para ficar, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, montes, pelas cavernas e grutas. Veja, nós não estamos falando de gente que está fugindo de bandido, que está fugindo de uma guerra, que está fugindo de uma situação acidental. Nós estamos falando de gente que, por ser fiel a Deus, por abraçar o Evangelho, eles se viram em tal perseguição. Vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Veja, o histórico desses homens, a forma como eles se projetaram para viver o Evangelho foi dramática, foi de morte, foi de martírio, foi de entrega total. E dessa maneira, o apóstolo diz deles: o mundo não era digno desses homens. Veja, eles receberam bom testemunho por meio da fé, mas não alcançaram o que havia sido prometido. Porque Deus tinha algo especial para nós, para que através de nós eles também fossem aperfeiçoados. Ou seja, nós entramos na promessa que eles sofreram, mas não entraram. Porque a forma como Deus nos vê, Ele nos vê como um. Então, eles sofreram e não receberam a promessa. Nós não sofremos e entramos na promessa porque eles sofreram, e quando eles sofreram, nós sofremos com eles. Quando eles sofreram, era nós também que estávamos sofrendo. Aqueles que creram no Evangelho, que creem no Evangelho também
é parte, sofreu com ele, nós somos um só. Só que nós entramos numa fase da corrida, como corrida de bastão, né? A fase que nós entramos não exigiu de nós toda essa arquitetura de sofrimento que eles viveram. Tanto é que você está no Evangelho há tanto tempo e você não se encaixa em nenhuma dessa modalidade de perseguição, eu tenho certeza. Mas você se encaixa numa outra modalidade, que é a modalidade dos que receberam a promessa, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, e que reinam em vida, através de Jesus Cristo. Eles não receberam isso, eles não experimentaram isso, porque isso é a nossa parte, é o que cabe a nós, para que nós pudéssemos ser uma versão aperfeiçoada deles. Olha só que responsabilidade. É como se em nós Cristo se manifestasse de uma forma tão plena, ou deveria ser assim, que não neles. Eles viveram um momento tão dramático, mas eles não puderam ser um vaso do qual o Espírito Santo habitasse para manifestar o Cristo. Essa perfeição onde o Cristo habita no crente, manifesta no crente o Cristo e o Espírito do Cristo que nele está, tange a nós, cabe a nós. Eles viveram um outro momento, eles viveram uma fase muito mais difícil até para que nós pudéssemos alcançar o que alcançamos em Cristo. Mas a palavra que eu quero deixar para você é uma palavra de ânimo, porque apesar de tudo isso, eles não receberam a promessa e nós entramos na promessa. E o apóstolo continua dizendo: portanto, já que nós somos como eles, mas nós somos uma versão diferente, nós já somos a versão que não passou por tudo o que eles passaram, nós somos a versão que manifesta o Cristo, que manifesta aquele que recebeu a abundância da graça. Nós manifestamos no mundo como aquele que recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Essa é a nossa fase, é a nossa parte no todo. Eles sofreram tanto e nós sofremos com ele. Nós agora manifestamos o Cristo e o Espírito do Cristo e é como se fosse eles também fazendo isso. Então, portanto, rodeado dessa testemunha toda, de tudo isso que nós ouvimos, de toda essa consciência que nós acabamos de refletir, livremo-nos de tudo que nos embaraça e de todo o pecado que nos rodeia, que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Olha, então aqui tem para nós um portanto. Olha, já que nós somos essa versão, já que nós entramos na corrida, nessa parte, nessa hora, então livremos de tudo que atrapalha. Sugere que a gente faça um olhar por dentro de nós. Sugere que a gente peça a Deus que nos revele o que está lá dentro de nós. Nós precisamos nos conhecer para perceber o que atrapalha. Nós precisamos nos aproximar de Deus para conhecer o que atrapalha, porque quando eu aproximo de Deus, eu conheço mais a mim mesmo. E corramos com perseverança. Já sugere que a corrida não vai ser fácil, porque se fosse fácil, não precisa perseverar. O que precisa perseverar é porque não é fácil. Então, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que vocês não se cansem nem desanimem. A palavra de ânimo que eu tenho para mim e para você, a palavra de ânimo que o Espírito Santo guardou para nós nesse momento, não é outra senão: observem a Jesus, olhem para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque vocês estão colocados numa carreira. Mas pense bem, vocês estão assumindo, como numa corrida de bastão, vocês estão assumindo, pegando o bastão desses homens que são uma nuvem de testemunha para nós. Tudo o que eles passaram e viveram, a sua entrega, e agora nós assumimos o bastão, a corrida é nossa. E nos está proposta por quê? Porque veja quem nos entregou o bastão. Veja de que nível nós estamos falando. Que nível de corrida é essa? Quem nos entregou o bastão? Foram esses homens dos quais o mundo não era digno. Eles estavam se oferecendo ao Evangelho, se oferecendo a morrer, se oferecendo a sofrer pelo Evangelho. E nós assumimos então, daí para frente. E o que ele nos diz? Ele nos diz: essa carreira está proposta. Assuma, corra com perseverança, porque esses homens aqui foram perseverantes. Então você também tem que correr a carreira com perseverança. Mas olha para Jesus. Lembra de Jesus. Esse Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Pense nesse que suportou a vergonha, a cruz, injustamente, porque ele não merecia nada disso, mas ele suportou. Suportou por conta da alegria que lhe era proposta além da cruz, para além da cruz, depois da cruz. A alegria proposta além da cruz. Por isso ele desprezou a vergonha que sofreu, ele desprezou todo o descaso com ele, desprezou tudo que fizeram com ele, não colocou isso na balança, porque ele estava de olho no que estava proposto para depois de tudo isso. Na alegria proposta depois de tudo isso. Ele suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo, e por isso ele diz assim: não se canse. Olhe para Jesus para que você não se canse. Ou seja, olhando essa nuvem de testemunha e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, fazer o que ele fez. Não coloque na balança toda a injustiça, toda a vergonha, toda a humilhação que você às vezes precisa passar. Tenha perseverança na sua corrida e olhe para Jesus para que você não se desanime. Não é que de Jesus vai sair alguma coisa especial para você se fortalecer, não é, é que você precisa olhar para Jesus e perceber como é que ele venceu. Foi justamente assim que ele venceu. Se você olhar para as circunstâncias, se você olhar para o que está passando, se você olhar para os dias difíceis que nós vivemos, a gente talvez desanime. E é por isso que ele fala: fite os olhos em Jesus. Fitar é focar. Foque em Jesus, porque sabe, quando você foca numa coisa, você se desliga de outra. Naturalmente, nós não temos essa condição de focar em tudo ao mesmo tempo. Por isso ele fala assim: olha, fita os seus olhos em Jesus. Foque os seus olhos em Jesus. Porque se você não olhar para Jesus, você vai olhar para qualquer outro lugar. E você não vai conseguir caminhar, não vai conseguir correr a carreira proposta. E o desânimo virá. Se você está desanimado, se você está precisando de uma esperança, se você está precisando de vencer, porque não está vencendo, a minha resposta para você, não a minha, mas a da palavra de Deus aqui é: olhe para Jesus. Talvez você esteja olhando para alguém que está fazendo muito sucesso, que está marcando muitos gols, que está fazendo muita riqueza, que está alcançando muita glória, né? E talvez, se você fizer isso, com certeza vai desanimar você.
Por isso a Bíblia fala assim, olha, fita os seus olhos em Jesus, para que você não olhe para mais ninguém, para que você não tenha olhos para mais nada, só em Jesus. E a partir daí, então, você vai ter ânimo para vencer, porque olhando para Jesus, você vai ver o que ele fez e vai fazer igualzinho. Despreza a vergonha, despreza a ignomínia, despreza, não coloca na conta, não coloca na sua conta isso, vai passando, vai levando, vai correndo a carreira proposta, olhando para Jesus, que suportou tudo que suportou, mas porque ele sabia de uma alegria que vinha depois. Então eu quero dizer para você, ânimo, há uma alegria que vem depois. Infelizmente muitos estão tentando essa alegria já, muitos estão querendo trazer essa alegria já, e aí que vem a frustração, né? Porque nem todo mundo consegue uma vida boa aqui na Terra, nem todo mundo consegue se dar bem aqui na Terra. E aqueles que se dão bem, talvez uns 15%, 30% de cada igreja que tem, ou de uma população até maior do que a igreja, 30%, 15% pode se contemplar nessa palavra, porque essa é mais ou menos a média dos que vão se dar bem na vida, né? Mas a maioria vai ter maiores dificuldades. Por isso que a palavra de Deus não está prometendo outra coisa senão olhe para Jesus e perceba que ele venceu pensando no que estava depois. Por causa do que estava depois, da alegria depois, ele suportou tudo que suportou. Então desculpe. Então essa é a palavra. O nosso ânimo não está na esperança que amanhã eu vou receber alguma coisa maravilhosa e vai resolver minha vida. Como aquele que espera na loteria e joga toda vez, ele joga na loteria porque ele tem a expectativa de um dia ganhar. Não é isso que é a esperança. Não é isso que é o ânimo que Deus quer nos dar. Porque se fosse assim, então ele falaria, olha, fica firme porque um dia sua vida vai mudar. Fica firme porque um dia vai dar certo para você. Fica firme porque o seu dia vai chegar. Não, Jesus não falou isso. O autor aos Hebreus não falou isso. O autor aos Hebreus disse assim, olha, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, que suportou tudo que suportou por causa da alegria que estava proposta. Então faça igual ele, exatamente igual ele. Suporte por causa da alegria que está proposta para além, para depois de. Então, você vai recuperar o seu fôlego, vai recuperar o seu ânimo. Essa é a palavra que eu quero deixar. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai Santo, que o teu amor, que a tua graça seja sentida, percebida, notada. Porque que há, mas às vezes não notamos, às vezes não percebemos. Talvez porque os nossos olhos eles estão divagando por tantos outros lugares. Mas leva-nos a olhar para Ti. Inclina o nosso coração a lembrar e a olhar e a fitar e a fixar em Ti, Senhor. Assim nós oramos, Pai. Porque aí está a nossa esperança. Aí está a nossa esperança. Olhar para Jesus, autor, consumador da nossa fé, que suportou a ignomínia, a vergonha, o desprezo dos pecadores, a zombaria, por causa de tudo e da alegria que estava proposta depois de tudo isso. Esse é o nosso ânimo. Nós vamos nos alegrar, nós vamos também nos animar, porque sabemos que depois de tudo isso tem uma alegria infindável, infindável. E a nossa esperança está na realidade que é posterior a tudo isso. A alegria nossa é infindável. E enquanto esperamos, queremos manifestar como filhos do Teu reino aqui na terra. Abraça esse coração que me ouve, abraça esse coração que precisa de um sopro, sopra Espírito Santo a sua vida. Em nome de Jesus.
Que Deus te abençoe, que te dê a paz, que faça resplandecer sobre o seu rosto a sua luz e te abençoe. Amém.